Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Carielle, de Sociologia. Dou aula também de Filosofia e Projeto de Vida, mas hoje vou ensinar para vocês, né, vou ajudar vocês a interpretar essa PC, essa segunda PC, que fala um pouquinho sobre os conceitos básicos de cultura dentro da antropologia, que ela muda um pouquinho, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e colocar a PC aqui. Deixa eu me diminuir aqui. Bom, essa é a PC, lembrando vocês também, tá? Para vocês fazerem preferencialmente pelo Classroom, que é muito melhor, tanto para nós quanto para vocês, tá bom? Se você não tiver acesso, não consegue fazer por lá, tem muita dificuldade, aí você pode fazer, enviar pelo WhatsApp. Mas essa plataforma foi desenvolvida para vocês, tá, gente? Então é muito melhor para nós, professores, e para vocês também, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, pode me mandar mensagem lá no aplicativo, no Classroom ou no WhatsApp. Vamos lá, essa é a PC que vocês receberam, né? Que está aí nos grupos, que está também na plataforma. Sobre a antropologia cultural, seus conceitos básicos. Então, quem começou a falar um pouquinho sobre isso, sobre cultura, o conceito de cultura, foi Taylor, Edward Taylor, né? Que ele fala o seguinte, só que na teoria dele, ele chamava algumas culturas de primitivas ou atrasadas. Então, ele era etnocêntrico. O que é etnocêntrico? É eu julgar a cultura do outro através da minha. Eu achar que a minha cultura é melhor do que a do outro. Então, nesse primeiro momento, Taylor dizia, cultura ou civilização tomada em meu sentido etnográfico é aquele todo complexo que inclui conhecimento, arte, crença, moral, leis, costumes e qualquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Ele não estava errado, lógico que não, isso daqui é um conceito correto, só que ele julgava, né, algumas civilizações como primitivas ou atrasadas, ou seja, baseando-se na sua própria cultura, tá? Depois veio dois grandes nomes da antropologia, que é Franz Boas, que ele era americano, e Malinowski, né, que ele era polonês. Então, esses dois tentaram um conceito cultural onde eles não se tornavam etnocêntricos, eles tentaram entender a cultura do outro de uma forma mais ampla, sem julgamentos como Taylor fez. Então, Taylor, ele julgou algumas culturas como primitivas, já Franz Boas e Malinowski teve uma transformação nesse sentido. Eles não julgavam a cultura do outro, tentavam interpretar e entender a cultura do outro, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos ler um pouquinho sobre eles aqui, ó. Olha lá, por que o conceito antropológico de cultura? A gente tem vários conceitos de cultura, mas a antropológica, na minha visão, ela é mais correta, né? Porque a antropologia, ela estuda especificamente a cultura, as culturas, né? Então, o conceito dela, ela é mais amplo, ela é mais objetivo. Então, o conceito antropológico é extremamente importante. Por isso que a gente traz esse conceito antropológico para a sociologia, para vocês entenderem melhor, porque é um conceito mais amplo, tá? Vamos lá, ó. Vamos ler um pouquinho, ó. Para aí, o antropólogo deve conhecer profundamente a teoria. Ó, o que é a cultura para a antropologia? São hábitos e costumes de um povo. Simples e básico. O que são hábitos? É aquilo que eu tenho constantemente, aquilo que eu faço constantemente, inconscientemente. Costumes também. Qual é o meu costume? Vamos dar um exemplo aqui da fronteira, que é o tereré. Né? As pessoas tomam tereré constantemente, é um costume que vem de um hábito cultural que a gente herdou dos paraguaios, que os paraguaios herdaram dos indígenas. Então, é muito característico, são costumes e hábitos, tá? Um costume do brasileiro, que a gente acha que é super comum, que é tomar banho. Só que banho, todos os dias, quem toma mesmo é os brasileiros. Tá? Então, é um hábito, um costume que a gente herdou lá dos indígenas, o hábito de tomar banho, o costume de tomar banho, tá? Vamos lá, a questão da comida também, ela é extremamente cultural, tá? Tudo que a gente come
a gente aprende culturalmente. Então, o paladar, ele acostuma. Vamos lá. Antes, a cultura, o que é importante falar aqui? Antes, a cultura, ela é julgada como genética. Ah, existe raças melhores, raças piores, tá? Isso existia mesmo, tá, gente? Mas vamos mais para frente aqui, a gente vai entender. Cultura, esse carinha aqui que vocês estão vendo, esse senhor muito simpático aqui, é Clifford Geertz. Ele é um antropólogo mais moderno, tá? E ele vai falar um pouquinho, ó. A cultura é um sistema de símbolos e significados e deve ser considerada como um conjunto de mecanismo, controle, planos, receitas, regras e instruções. Aqui os técnicos de computadores chamam de programas para governar o comportamento. Então, Clifford Geertz, ele amplia completamente a visão antropológica de cultura. Ele comparou um pouco a cultura com a questão do computador, né? Então, o técnico do computador fosse como se fosse a cultura. E os hábitos, o que ele programa ali, é os nossos hábitos e costumes, né? Se a gente tem uma devida religião, se a gente tem uma certa forma de se portar, tudo isso inconscientemente é incorporado na cultura, tá? Então, coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não percebe é extremamente cultural. Até o jeito de você se vestir, o jeito de a gente falar, tá? O jeito de se portar em certos lugares, em ocasiões, tudo isso é aprendido culturalmente. É por isso que quando a gente vê outra cultura completamente diferente da nossa, o primeiro impacto é o choque, é o estranhamento, tá? Vamos lá. Aqui um pouquinho são 3 conceitos importantíssimos para vocês saberem, que é alteridade. O que é alteridade, professora? Que palavra é essa? Ó, alteridade, olha aqui, ó, é o conhecimento de que existem pessoas e culturas singulares, ou seja, únicas, e subjetivos, que pensam, agem e entendem o mundo nas suas próprias maneiras. O próprio nome diz, alteridade é se alterar, é me alterar o outro, tá? Como? Ah, se eu conheço outra cultura, é normal eu estranhar, normal. O que não é normal é eu julgar essa cultura através da minha. O estranhamento é extremamente normal. A alteridade é eu me alterar, é um pegar um pouquinho do que tem de bom daquela cultura e colocar dentro dos meus costumes, dos meus hábitos. A gente faz muito isso, a gente tem essa alteridade aqui na fronteira, né? Como essa alteridade? A questão da comida, do tereré, dos hábitos, né? Da gente escutar, vamos dizer, uma polca paraguaia, da gente escutar um reggaeton, a gente se alterou. A gente mudou a nossa cultura um pouquinho do jeito que a gente vê, né? É a questão do tereré também, que a gente tem o hábito de tomar. A gente herdou, a gente se alterou da cultura do Paraguai, tá? Vamos lá, o etnocentrismo. O etnocentrismo é complicado, tá? Muita gente é etnocêntrica ainda, infelizmente. Então, ó, etnocentrismo é uma visão de mundo preconceituosa. Quando estamos sendo etnocêntricos, usamos nossa cultura como referência para julgar negativamente a cultura do outro. Um exemplo de etnocentrismo aqui na fronteira, eu sempre uso aqui a fronteira, porque a gente tem uma variedade de cultura muito grande aqui, né? Um choque de cultura muito grande. O etnocentrismo é um exemplo de pessoas etnocêntricas, você já deve ter escutado ou até falado, não sei, é que os paraguaios são muito folgados, os paraguaios não gostam de trabalhar, umas coisas assim, a gente julga a cultura do outro através da nossa. Então, quando você enxerga o outro através do seu olhar, você está sendo etnocêntrico, que nada mais é do que ser preconceituoso e egoísta, né? Então, essa visão etnocêntrica não é só do ponta-poranense com o Paraguai, nada a ver, do brasileiro com o Paraguai. Existem todas essas culturas, tá? Então, é muito difícil, esse treinamento de você não ser etnocêntrico é muito difícil, porque a gente tende, é normal do ser humano você julgar a outra cultura através da sua, mas isso é extremamente errado. O que devemos fazer é ser relativista. O que é relativista? Isso é o certo, essa é a visão correta. É uma forma de encarar as outras culturas ou as práticas culturais a partir do contexto de que elas acontecem, tentando entender a lógica do outro, do diferente. Então, como eu falei, quando você
tem alteridade, você se altera na cultura do outro, você tenta entender. O relativismo é isso. Eu tenho um choque cultural, eu vi que existe outra cultura, outras maneiras de pensar, de agir, e eu tento entender, eu tento ver como que eles pensam, como que eles agem, e entender e respeitar. Eu preciso aceitar? Não, tá? Eu não preciso aceitar, mas o que eu tenho que fazer é respeitar a cultura do outro e não tentar não julgar através da minha própria visão cultural, como a certa, como a única, né? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, não esqueça esses 3 conceitinhos que a gente vai usar, assim, sempre na sociologia, tá? Até o último ano, até o ano que vem, vocês vão usar esses conceitos, tá? Cultura, olha lá, a diversidade cultural, ó, está em toda parte. No Brasil, várias diferenças regionais, né? Tanto na fala, tanto na comida. Olha ali, ó, dentro da cidade, dentro da sala de aula, entre professor e alunos. Então, a diferença cultural, vamos dar um exemplo, sempre dou um exemplo muito prático na nossa realidade, né? Dentro de uma sala de aula, por mais que a gente compartilhe do mesmo país, da mesma cidade, às vezes os hábitos, os costumes, eles mudam um pouquinho, né? Porque tem um colega seu, né, que veio de outro estado, já tem uma diferença cultural. Tem pessoas que estudam no Brasil, que moram no Paraguai, já tem uma diferença cultural. Então, mesmo dentro de uma sala de aula, onde praticamente as pessoas moram no mesmo lugar, ainda tem diferenças culturais, diferenças regionais, diferenças de agir e pensar. Agora, você imagina uma coisa mais ampla, como se fosse numa dimensão mais país, né? Isso muda muito, principalmente no Brasil, que é um país muito grande. Aqui que é muito importante vocês saberem também que é raça e cultura uma grande confusão. Vocês já devem ter estudado sobre o apartheid, né? Sobre a guerra, sobre Hitler, né? Que ele falava que a raça ariana era uma raça pura, que era melhor, que era mais inteligente, que ia fazer uma revolução mundial e tal. Então, ele era toda contra qualquer outra raça, na visão dele, né? Só que, como que julgavam a raça antigamente? Quer dizer que manias e costumes que a gente tinha vinha de genética, era biológico. Acreditava-se que era biológico, né? Até que pouco tempo aqui tem falado aqui, ó, essa frase aqui, ó, o samba está no sangue. Como se todo brasileiro, geneticamente, nascesse e já soubesse sambar, né? E aí veio a questão cultural, né, com esses antropólogos que diz que não, tudo que a gente aprende é cultural e que não existe nada a ver biológico, tá? Não tem nada a ver com biológico, a cultura ela é aprendida, tá? No dia a dia, em cada região. Se eu nascesse lá, no Japão, eu ia ter uma cultura asiática, normal, eu ia agir diferente. Então, não tem nada a ver com genética, é o que eu aprendo, tá bom? Então, raça e cultura, tipo, não tem nada a ver, tá, gente? Raça é um conceito já ultrapassado, tá? Então, é o que a gente aprende é cultural, tá? Então, por favor, né, vamos saber esse conceito muito bem aí, estudar um pouquinho. Etnografia. Essa palavra aqui, ó, etnografia, é um conceito muito usado na antropologia, porque nada mais é, ó, que o estudo das diferenças entre os homens, entre as culturas, tá? Então, a etnografia é a descrição detalhada da vida cotidiana de cada cultura ou grupo social, baseada em técnicas de pesquisa antropológica. Nada mais é do que uma pesquisa de campo. Então, o antropólogo vai lá, analisa, tenta detalhar, entender aquela cultura de forma mais científica, tentando não interferir na cultura do outro, tá? Então, tem como, professor, eu ser totalmente neutro na pesquisa? Não tem como, tá? Já foi dito, já foi descoberto, não tem como, tá, gente? A gente não se interferir numa pesquisa, não tem como você ser totalmente neutro. A gente tem que tentar ser o mais neutro possível. É isso que a antropologia faz. Então, se a gente conhece sobre outras culturas, é porque houve muitos estudos sobre isso, tá? Análise, de ver, de observar, tá? Tem antropólogos, como Clifford Geertz, por exemplo, que passou, acho que, anos com um grupo indígena para saber como que eles agiam, como que eles se comportavam, tá? E ele teve que entrar na cultura, se despir, né?
se desfazer de tudo o que ele aprendeu para reaprender uma nova cultura, para tentar entender de uma forma relativa, tá bom? Vamos lá às atividades aqui agora, né, gente? Ó. Como os primeiros antropólogos, número 1, como Taylor, definiam as culturas diferentes. Lembra que eu falei para vocês que Taylor ele dizia que existia culturas superiores e inferiores, culturas primitivas e não primitivas, né? Então, Taylor era um antropólogo que era etnocêntrico e julgava a cultura, né, do outro através da sua, tá bom? Olha aqui, ó, explique o conceito antropológico de cultura. Como eu falei para vocês, qual é o conceito antropológico de cultura? Lembra que o mais completo está ali, com Geertz falando, Clifford Geertz, falando que são hábitos, que são costumes, que são programações, né, que a gente vai aprendendo na sociedade que a gente vive, tá? Questão número 3. Explique o conceito de alteridade. Alteridade vem de se alterar, né? É quando eu me altero, quando eu pego, quando eu entendo a cultura do outro. E tem exemplos. Exemplos, gente, vocês podem dar de tudo, até aqui da fronteira de vocês. Como? O hábito do tereré, a chipa paraguaia, a de escutar músicas em espanhol, né? Então, tem vários exemplos que vocês podem dar. Até hábito, costume que vocês têm, outros que vocês acham que vocês percebam que venham de outra cultura, vocês podem falar também, dar exemplo aqui, tá bom? Aqui, ó, homens, culturas diferentes, usam lentes diversas e, portanto, têm visões desconcentradas, desencontradas das coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa para o antropólogo desprevido de um razoável conhecimento de botânica, de um amontoado confuso de árvores, arbustos, dos mais diversos tamanhos e com imensa variedade de tonalidades verdes. Tá, isso aqui é importante falar que isso aqui é uma questão de Enem, de vestibular, tá, gente? Então, leiam, é pura interpretação essa atividade, tá? Então, vocês vão ler isso daqui e vão colocar o que é o trecho acima, lido aqui, é de um antropólogo, Roque de Barro de Laraia, e está relacionado com o conceito de o quê? Vocês vão ler, interpretar essa visão dele, que é uma visão conjunta com os antropólogos que a gente estudou aqui, e vão falar o que está dizendo aqui esse texto sobre a aculturação, relativismo, eurocentrismo, etnocentrismo ou xenofobia, tá? Xenofobia é aversão a outra cultura, tá? Vamos lá. Esse daqui, o número 5, também, tá, pessoal? O número 5 vocês vão ler, vão interpretar e vão colocar aqui qual que é a resposta, tá bom? É pura interpretação, tá bom? Pessoal, não esqueçam de colocar o feedback de vocês, que é muito importante para saber se vocês estão aprendendo ou não o conteúdo que eu estou passando para vocês. Eu tento, como professora, passar de forma mais didática, mais clara possível, tá? Se vocês não estiverem entendendo, pode colocar aqui para mim, me chamar, falar, professora, não entendi, você pode me explicar de novo, tá bom? Eu vou estar disponível para vocês. Aqui é o feedback. O que é o feedback? Uma devolutiva sobre o que vocês acharam. Aqui, ó, numa escala de meme aqui. O que vocês acharam dessa aula, desse conteúdo? Vocês aprenderam? Acharam confuso aqui, né? Aí vocês vão colocar de 1 a 9 para eu saber se vocês estão aprendendo conteúdo ou não, tá bom? Vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, entendido alguma coisa que não tinha ficado claro. E, a partir de agora, todas as APCs, eu vou tentar fazer uma videoaula rápida para vocês e tentar ajudar vocês nessas questões, tá bom? Um beijo da prof, qualquer coisa, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Um beijo, se cuidem e espero reencontrar vocês o mais rápido possível. Tchau, tchau.